E aí, moçada do terceiro período, beleza? Nós estamos chegando já nos finalmente do primeiro bimestre. Aí a coordenação pediu para falar para vocês, né? Você já estava recebendo nos grupos também, que vocês vão ter os vídeos jogados um pouco para frente, para vocês conseguirem colocar em dia, porque senão é perigoso reprovação. A gente vai na primeira parte aqui da crise de 1929, porque o próximo e último vídeo do bimestre vai ser a crise de 1929, que foi a Grande Depressão, né? Só que a última do bimestre, tá? Então essa é a penúltima. Aí a imagem da crise de 1929, esse monte de gente aí estava à procura de empregos, é porque nessa época o povo vestia assim mesmo. Com o término da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos passaram a ser o grande nome do capitalismo mundial. Até porque já com a Segunda Guerra e já na Guerra Fria, que foram guerras subsequentes, os Estados Unidos, eles eram considerados como é que fala? Os representantes dos países capitalistas. O representante, os não, o representante. De maior devedor, passou à posição de maior credor mundial, pois concederam grandes empréstimos a outros países vencedores e perdedores. Por que esses empréstimos? Porque a Primeira Guerra Mundial destruiu muitos países. E só mais na frente que os Estados Unidos vai ter uma perca numa guerra, mas não nessa. Então, era uma maneira de eles manterem os países capitalistas fazendo empréstimo, porque aí os países não conseguem pagar de uma vez, demora-se anos e anos para pagar, décadas, e eles não vão querer sair do capitalismo depois disso. E aí esse dinheiro que eles emprestavam era para reconstrução estrutural e reconstrução de toda a economia de cada país que pegou emprestado. Investiram na reconstrução da Europa, que foi extremamente afetada na Primeira Guerra Mundial, ao mesmo tempo exportavam bastante para esse continente. Era uma outra forma de manter alguns países europeus debaixo do capitalismo. A partir de 1925, a economia norte-americana começou a ter sérios problemas. A produção industrial e agrícola desenvolveu-se num ritmo acelerado, enquanto que o aumento salarial foi muito lento. Aí, nesse caso aqui, os Estados Unidos eles lançaram o estilo norte-americano, que era você ter tudo de última geração, último celular, último carro, última geladeira, último micro-ondas, último tudo. Então, eles produziam demais. Inclusive, hoje nós temos a nossa produção. Um exemplo é o iPhone, sei lá qual que é o último que tem agora. Deve ser próximo do 12. Aí, aqui é novidade, tem um preço exorbitante. No país de produção dele, ele já não é novidade mais e o valor dele lá não é alto. Por quê? Porque possivelmente já estão produzindo outro. Então, a produção aqui industrial aqui é tardia. Quando chega no país de origem, ele já não é mais. E aí o salário aqui, a produção aumentou demais, ritmo acelerado e os salários muito lentos. Significa o quê? Se aumenta muito e o povo não está tendo dinheiro para comprar, o que acontece? A mecanização da indústria e da agricultura, o desemprego cresceu consideravelmente. Por que a mecanização da indústria e da agricultura? Porque as máquinas tomaram o lugar dos trabalhadores. É muito mais barato para um dono, um latifundiário, um empresário, um industriário, pagar caro num curso para uma pessoa que vai mexer em todas as máquinas e robotizar tudo e mecanizar tudo, do que ele ficar com 20, 30, 50 pessoas trabalhando, aí tem que pagar salário mínimo, tem que pagar férias, tem que pagar plano de saúde e assim por diante. E aí então, com essa mecanização, tanto da indústria como da agricultura, o desemprego aqui ele foi acelerado e exacerbado. Recuperados dos prejuízos da guerra, os países europeus, né, que receberam empréstimos dos Estados Unidos, compram cada vez menos dos Estados Unidos e passam a concorrer nos mercados internacionais. Por que eles compram cada vez menos? Porque eles não recuperaram, recuperados os prejuízos da guerra, então eles começaram a produzir. Começaram a produzir, então eles começaram a vender também para outros países. E aí, então, eles deixaram de ser clientes para ser concorrentes dentro do mercado internacional, né?
A crise da superprodução, que é o que a gente falou antes, essa crise da superprodução aí, é porque produziu demais, muito mesmo. Muita mercadoria e poucos consumidores. Olha só, no país capitalista, no mundo capitalista, pressupõe a lei da oferta e da procura. Se eu tenho muito produto e pouca oferta, o preço vai cair. E aí, como eles estavam produzindo demais, mecanizou tudo, muito desemprego, o salário não subiu, foi muito lento, o que que acontece? As pessoas vão consumir? Não, não vão consumir. Os agricultores passaram a armazenar cereais, né? Recorreram a empréstimos bancários, esses mesmos agricultores, oferecendo suas terras como garantia. Qual que é o resultado disso? Uai, se eles não conseguem pagar os empréstimos, eles armazenaram para quê? Caso eles necessitem vender para conseguir dinheiro. Por exemplo, eles pegaram empréstimos, aí vai e não chove na época certa, eles fizeram plantio e não dá nada, vão ter um prejuízo só. Eles não vão colher para pagar os bancos, então eles acabam perdendo as suas terras. Essa imagem aí de pessoas da época, né? Como eles estavam, como era a terra deles, né? E o que acontece com as indústrias, então? Desacelera o ritmo de produção. Por quê? Porque não tem gente com dinheiro para consumir. Tem, mas é muito pouco. Eles queriam a produção em massa para o povo comprar. É a mesma coisa de você ir na porta lá do varejão, tem aquele monte de banca lá cheio de roupa. Aí você chega na escola e tem alguém com a roupa igual a sua. Aí o outro fala, vocês compraram no mesmo montão. Por que no mesmo montão? Porque é produção em massa. E aí o povo compra. Se não tem dinheiro, não compra. Olha a fila, milhares de trabalhadores foram despedidos, o que afetou ainda mais o mercado consumidor. Por um acaso, isso reflete hoje também, né? Questão 17 de vocês. Aí essa aqui vai mais para frente, no próximo vídeo, que vai ser o nosso último do primeiro bimestre, eu vou dar prosseguimento a, a isso aqui, ao conteúdo aqui e às imagens. Agora a gente vai nas questões. A 17 diz assim: a crise atingiu o mundo inteiro. O operário metalúrgico de Pittsburgh, o plantador de café brasileiro, o artesão de Paris e o banqueiro de Londres, todos foram atingidos. O autor se refere à crise mundial de 1929, iniciada nos Estados Unidos. Essa crise resultou em que? Com o abalo do liberalismo econômico e a tendência para a prática da intervenção do Estado. O Estado queria tomar conta de tudo. A crise de 29 impactou o mundo todo e fez com que várias pessoas fossem levadas à falência extrema. Por um acaso, nós não estamos na crise de 29, mas está numa pandemia. Se você observar, já tem gente que me falou que lá no centro que tem de loja que fechou, que pediu falência, que já colocou à venda e tudo, já tem um monte. Se você observar na cidade também, tem um monte de gente, ou nos classificados, gente vendendo imóveis, vendendo carros, vendendo o que pode por causa de falência, né? O seu início ocorreu nos Estados Unidos, essa falência extrema. As altas produções industriais fez com que houvesse muito produto e pouco consumo. Já falei, capitalismo, muito produto, pouco consumo, o preço vai cair. Caiu, não adiantou nada, porque o povo não tinha dinheiro para comprar, o povo estava passando fome. Quanto a Bolsa de Nova York quebrou, o mundo todo viu muitos problemas ocorrendo simultaneamente àquele problema. E assim a crise de 29 foi conhecida como a Grande Depressão. E aí, o que país como o Brasil fez? Buscaram outras formas de economia. 18. A grave crise econômico-financeira que atingiu o mundo capitalista na década de 30 tem suas origens nos Estados Unidos. A primeira medida governamental que procurou internamente solucionar a crise foi o New Deal, adotado por Roosevelt em 1933. Qual foi uma das principais medidas? Política de estímulo à criação de novos empregos. Por que política de criação de novos empregos? Porque as máquinas tinham tomado conta, tanto no campo quanto nas indústrias, do emprego do povo. Era por isso que ele tinha que estimular outros empregos.
Essa é um pouquinho grande, mas tá valendo, né? Quais foram as causas da crise de 29? Falta de regulamentação da economia, a oferta de créditos baratos. Aí o que acontece? O crédito barato, a pessoa pega muito, né, empréstimo, ela tem crédito, ela pega muito empréstimo e aí, lógico que em cima disso tem juros, e aí os juros vão em cima de juros e a pessoa não consegue quitar, sanar a sua dívida. Outro, igualmente, a produção industrial seguia um ritmo acelerado, mas a capacidade de consumo da população não absorvia esse crescimento, gerando grandes estoques de produtos a fim de esperar melhores preços. A Europa, que tinha se recuperado da destruição da Primeira Guerra, não precisava mais dos créditos e produtos americanos. Com os juros baixos, os investidores passaram a colocar seu dinheiro nas bolsas de valores e não nos setores produtivos. Ao perceber a diminuição do consumo, o setor produtivo passou a investir e produzir menos, compensando seus déficits com a demissão de funcionários. Aqui também já ocorreu isso, algumas empresas deram férias coletivas sem salário ou dava férias para um pedaço, para um pouco de gente e depois para outro pouco, diminuiu a porcentagem do salário para não ser mandado embora. Qual o filme que melhor apresenta essa época? Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Não tem quem não goste desse filme. Esse filme é maravilhoso. Primeiro que ele não tem música, ele não tem som, ele não tem nada. É só a imagem, então você não vai cansar dele hora nenhuma. Pode até assistir com o áudio da televisão desligado. Crash na Bolsa de Nova York. Com tanta especulação, as ações começam a desvalorizar, o que gera o crash ou crack da Bolsa de Nova York no dia 24 de outubro de 29. Esse seria conhecido então como a Quinta-feira Negra. O resultado: desemprego generalizado, redução salarial. Essa redução salarial era para quem não foi mandado embora, né? Claro. O ciclo vicioso se completou quando, devido à falta de renda, o consumo caiu ainda mais, forçando uma diminuição nos preços e, claro, também na produção, né? Vamos ver aqui na América Latina. Crise de 29 na América Latina. O craque da Bolsa de Valores de Nova York repercutiu em todo o mundo. Nos países em processo de industrialização, como os da América Latina, a economia agroexportadora foi a mais prejudicada pela redução das exportações de matéria-prima. Como sempre, desde o descobrimento do continente americano, os países são agroexportadores. Ao longo da década de 30, contudo, essas nações puderam assistir ao incremento de suas indústrias devido à diversificação de investimento nesses setores. Aí a gente dá um pulo aí, porque senão eu ia falar aqui até o ano que vem. Crise de 29 no Brasil, o que aconteceu? No slide lá no terceiro anterior a esse, o Brasil teve que dar uma modificada. A crise econômica dos Estados Unidos atingiu em cheio o Brasil. Neste momento, o país exportava praticamente só o café. As boas colheitas já tinham feito o preço do produto tivesse uma queda. Além do mais, como não era um produto de primeira necessidade, vários importadores diminuíram as compras significativamente. Aí nós tivemos tem uma época na história que nós temos ela chamada de café com leite, né? São Paulo produzia café, Minas produziam, os fazendeiros que produziam as vacas leiteiras, e aí na política foi conhecida como a política do café com leite. Para se ter uma ideia da dimensão do problema econômico, a saca de café, a saca aí é um saco de 60 quilos, era cotada a 200 mil réis em janeiro de 1929. Quando a gente vai na cidade de Goiás, dentro do Museu Conde dos Arcos, lá tem todas as moedas que o Brasil já teve, inclusive réis. Tem moeda e tem cédula também. Um ano depois, seu preço era 21 mil réis. Olha só a diferença. A crise de 29 no Brasil enfraqueceu as oligarquias rurais, que de uma maneira ou de outra era quem comandava também o Brasil, né? Que dominava o cenário político e abriu caminho para a chegada de Getúlio Vargas ao poder em 1930. Lembrando, Getúlio Vargas antecedeu Juscelino Kubitschek. Esses dois nomes vocês não podem esquecer de jeito nenhum se for fazer vestibular. São muito importantes. Cada um deles abriu o caminho para o Brasil virar um país importante aí, cada um à sua maneira. A simpatia. Questão 20.
Diz assim: achei graça e gozei com seu entusiasmo pela candidatura Getúlio Vargas, João Pessoa. Mas veja como estamos, trocados. Esse entusiasmo devia ser meu e sou eu que conservo o ceticismo que deveria ser de você. Eu contemplo numa torcida apenas simpática a candidatura de Getúlio Vargas, que antes desejara tanto. Mas, para mim, presentemente, essa candidatura única, aceitável, está claro, fica manchada por essas pazes fragílimas de governistas mineiros, gaúchos e paraibanos, com democráticos paulistas, que pararam de atacar o Bernardes, e oposicionistas cariocas e gaúchos. Tudo isso não me entristece. Continuo reconhecendo a existência de males necessários, porém me afasta do meu país e da candidatura Getúlio Vargas, repito, única, aceitável. Mário, Renato Lemos, bem traçados, linhas, a história do Brasil em cartas pessoais. Aí está na página 305, né, do livro Bom Texto. Acerca da crise política ocorrida em fins da Primeira República, a carta do paulista Mário de Andrade ao mineiro Carlos Drummond de Andrade revela o quê? Revela a simpatia de Drummond pela candidatura de Vargas e o desencanto de Mário de Andrade com as composições políticas sustentadas por Vargas. O que acontece? Como sempre, um governo, ou todos os governos, sempre agradam a uns e desagradam a outros. Beleza? Até o próximo.